Eu fiquei muito decepcionado quando eu fui pesquisar se alguém na internet já tinha feito uma montagem da Kayako andando de caiaque e ninguém tinha feito. E agora eu vou fazer e colocar aqui no vídeo para alegria de todos os envolvidos. Entendi, bacana. No caso, a sua alegria, né, meu anjo? Sim. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina e o filme da vez é O Grito, do nome original Ju-On The Grudge, ou como a gente gosta de chamar, João, O Grito. Essa é para todo mundo que reclama da nossa pronúncia aí nos comentários. Eu vou ficar esse vídeo todo chamando o filme de João e não tem nada que vocês possam fazer para impedir isso. Ju-On The Grudge é um filme japonês de 2002 que foi dirigido por Takashi Shimizu e que estrela Megumi Okina, que também faz o remake americano de Espíritos. E esse, na verdade, é o terceiro filme da franquia Ju-On. A história dessa franquia é meio doida, mas o Takashi Shimizu começou fazendo 2 curtas, que depois amarraram em um longa chamado Ju-On A Maldição. Depois ele lançou Ju-On A Maldição 2, mas o terceiro filme ele trocou o nome para Ju-On The Grudge. Isso porque o terceiro filme teve um orçamento maior e foi o primeiro que foi distribuído para os cinemas, e fez um sucesso internacional. Muita gente até esquece que ele é o terceiro filme da franquia, até porque é uma história fechada. Tudo que você precisa saber é explicado naquele terceiro filme. O remake americano, que surgiu alguns anos depois, inclusive, é baseado nesse terceiro e não na franquia João como um todo. O remake é bem parecido com o filme original em alguns aspectos, em outros nem tanto, mas é parecido o suficiente para o filme da vez também ser O Grito do original The Grudge, que é o remake americano. Ele também foi dirigido por Takashi Shimizu e ele estrela a Sarah Michelle Gellar, que é a Buffy, a caça-vampiros. Por ser do mesmo diretor, os filmes são mais ou menos parecidos, eles têm as mesmas cenas. A diferença entre eles é basicamente uma diferença da estética do terror americano pro terror japonês. E algumas subtramas que são diferentes nos dois filmes. Esse vídeo eu acho que vai focar mais no filme japonês, porque a gente achou ele o melhor filme, mas a gente também vai comentar das diferenças e falar do filme americano quando for pertinente. Mas antes de falar deles, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram João, qualquer filme da franquia João. Ou Se então... o nome de vocês é João, tô brincando. Deixem recomendações aí embaixo nos comentários também de filmes pra gente falar aqui no canal e acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, então considere virar membro aqui do canal. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera aqui e você também pode escolher filmes pra gente falar aqui no canal. João foi escolhido na enquete dos membros. E também já vou liberar o aviso de spoilers, por ser um filme que já tá fazendo 20 anos, né? Então já deu tempo pra galera assistir. É isso, tá liberado spoiler pros dois filmes, pro japonês e pro remake americano. Então, vamos à trama. Os dois filmes do Grito são sobre uma assistente social novata, ou chamada Rika ou chamada Karen, depende da versão, que tem que checar uma mulher idosa que se mudou com o filho e a mulher dele para uma casa nova em Tóquio. Quando a protagonista chega nessa casa, ela encontra o lugar todo zoneado, a idosa jogada no chão e nenhum sinal dos outros moradores. Ela investiga a casa e descobre uma criança esquisita de nome Toshio, que tá lá em um estado meio catatônico, e mais tarde a protagonista é atacada por um espírito sombrio. O que é descoberto eventualmente é que essa casa é um terreno amaldiçoado por um espírito vingativo. O tal do João é essa maldição que fica presa em um lugar onde alguém morreu com muita dor e muito puto, ou alguma coisa assim. Todo mundo que entra nessa casa automaticamente é amaldiçoado. Começa a ser perseguido pelo espírito da mulher, a famosa Kayako, e eventualmente essa pessoa ou morre ou desaparece. Acho que o que mais me impressionou no Grito, pelo menos na versão japonesa, é que ele é muito bom em criar um terror visual sem ficar apelando pra jumpscare. O filme todo tem um ar muito esquisito, ele é devagar, as assombrações não estão muito preocupadas em ficar dando susto e aparecendo pros protagonistas. Em algumas cenas elas só estão lá e você percebe a presença delas, mas as pessoas não. E tem muita cena criativa aqui, são esses momentos, tipo o menino passando correndo atrás dos personagens sem fazer muito barulho, ou a cena que a mulher acorda e os dois espíritos estão do lado, encarando ela na cama, como se fosse o demônio da paralisia do sono. A cena que a personagem entra no elevador e a gente fica vendo o menino aparecendo em todos os andares através da porta. Tem uns detalhes muito doidos assim, tipo, tem uma cena que a protagonista tá cuidando de um idoso que ele tá fazendo aquela brincadeira de tampar o olho e olhar com o nada. Mas aí, por um segundo aparece o reflexo deles numa porta de vidro e você vê que a criança, o Toshio, tá andando com eles ali. Só que ele só aparece nesse reflexo, muito rápido, e se você não estiver prestando atenção, você não vê. E se fosse num filme assombração americano tradicional, todas essas coisas seriam acompanhadas por
uma porradão lá, um susto na trilha sonora. James Wan tá chorando, Oswaldo. Fale isso não. Mas eu acho que esse jeito o espírito tá ali silencioso com os personagens é muito mais efetivo. É só comparar com o remake americano, né? A única cena que eles não fizeram pior foi a do elevador, que é praticamente a mesma. A única diferença é que o menino vai chegando cada vez mais perto do elevador, o que é legal, funciona. Mas em outras cenas, a versão americana tira muito da atenção pra colocar susto rápido no lugar. Tipo uma das cenas em que um dos personagens leva um susto com o menino no quarto. No original, a cena é feita num plano longo e a gente nem vê o menino, só escuta aquele barulho esquisito que ele faz. Já na versão americana, claro, a cena é muito mais rápida e tem um menino pulando na tela com um barulhão. Eu acho que ver esses dois filmes seguidos é um exercício de como uma montagem pode mudar bastante o filme, porque a direção deles é bem parecida. O Takashi Shimizu até filma umas cenas com enquadramento e ângulos iguais, mas a versão americana provavelmente teve um corte final dos produtores, né? Como geralmente eles fazem, então dá pra ver essa diferença. O filme é montado igual qualquer filme clichê de assombração anos 2000, tem muito corte rápido, muito jump cut, né, que são aqueles cortes sem muita continuidade no mesmo plano, os jump scares que a gente já mencionou, e isso é ruim pro remake porque ele fica mais genérico do que o filme original, que eu acho que tem o próprio estilo perturbador ali. Uma das cenas que eu achei mais tensa no filme original foi a gravação da câmera de segurança. Tem um policial que tá investigando o caso todo e ele vê essa gravação que a fantasma de sombra puxa o guardinha pra fora e aí ela caminha lentamente até a câmera, fica um tempo parada na frente dela de olho fechado e depois abre o olho e fica lá encarando o policial através da TV. É uma cena muito sinistra e simples até. Mas a versão americana, eles fazem a cena ser mais elaborada, ela tem mais planos ali e eu acho que ela fica um pouco mais sem graça também. Porque é toda uma questão de ritmo. A cena japonesa toma o tempo dela, demora pra acontecer, fica uma coisa desconfortável ali. A versão americana fica mais corrida e até um pouco mais desnecessária pra trama. Parece que eles só colocaram ela ali porque precisava ter, porque tinha no filme original. E o Ju-On The Grudge é um filme que não tem uma trama principal. Ele é composto por vários momentos bizarros. E dá pra gente continuar listando aqui. Tem a cena que a Kayako aparece no espelho, a cena famosa que a mão dela aparece no cabelo da protagonista quando ela tá tomando banho. O filme é um conjunto de várias cenas tensas e só por isso já vale a pena assistir. E o Takashi Shimizu faz uma direção que é muito boa tecnicamente, porque ele usa ângulos diferentes, movimentos de câmeras diferentes, o visual tá sempre variando e isso é bem legal. O som do filme japonês também é muito bem trabalhado e ajuda nessa atmosfera toda. Tem esses barulhos meio macabros, atmosféricos que tem o tempo todo, mas ele também coloca uns barulhos esquisitos para as assombrações, uns barulhos de gato, barulho de animal. Tem também o grito do nome do filme, que não é bem um grito, é mais um regurgitação, um gemido, sei lá, um som de morte que os fantasmas fazem ali, que é bem único dessa franquia e é bem macabro. É esse negócio aqui mesmo. Também característico e bizarro são as duas assombrações que ficaram famosas e a gente conhece bem. Tem o Toshio, que é o menininho, e a Kayako, que é a mulher que fica se arrastando por aí, às vezes é um espírito de sombras, às vezes tá na cabeceira da tua cama, essas coisas. A história deles é contada mais no primeiro filme da franquia japonesa, mas ela é recontada no filme 3 de uma forma que funciona sozinho, e deixa tudo explicado o suficiente. O filme começa com um flashback do assassinato do Toshio e da Kayako, e depois conta que eles foram assassinados pelo Takeo, que é o pai da família, que se torna a primeira vítima da maldição. E o visual dos dois ficou bem icônico, aquela cara toda cinza, com a boca preta, o olho marcadão preto. Mas em alguns momentos a maquiagem do filme não é lá grandes coisas. Tem umas cenas que podiam até ser mais tensas, mas quando você olha a Kayako parecendo que levou um balde de tinta guache cinza na cabeça, fica até um pouco cômico, mas não deixa de ser icônico por conta disso. O filme americano dá uma melhorada mais ou menos no visual da Kayako, mas eu acho que ela é menos memorável no remake porque não tem a atmosfera, né? Mas o filme americano tem uns efeitos digitais melhorzinhos que o japonês e umas cenas com umas mortes mais agressivas que não tem no original, tipo o Bill Pullman se jogando da sacada e se espatifando no chão, ou a personagem sem mandíbula que aparece em um momento. E isso é legal porque o filme original tem umas cenas tipo a Kayako saindo de dentro da Rika, mas não é um filme de mortes e efeitos. Nunca mostra graficamente o que acontece com as pessoas, é mais um filme de tensão e atmosfera mesmo. Mas parece também que no remake eles tentam disfarçar mais a Kayako ali na escuridão e também fica meio cômico às vezes. Tipo a cena que ela tá só com a cabecinha de fora e o corpo tá todo mesclado ali no escuro e ela fica parecendo um boneco, fica parecendo um duende do labirinto do David Bowie, sabe?
Eu acho que o Toshio e a Kayako funcionam como assombrações, eles são amedrontadores, mas tem uma coisa que eu não sei se eu gosto muito deles, que é a falta de regras desse universo. Eles são uma assombração invencível, eles podem fazer literalmente qualquer coisa e o roteiro só justifica. É maldição. É o João. É o João. Ah, é o João doidinho. Então acontece todo tipo de coisa bizarra nesse filme. Além da Kayako e do Toshio, tem outros personagens que voltam como assombração em uma cena só. Tem uma cena que a casa chega a mostrar o futuro pra um personagem, umas visões pra ele. Acontece muita coisa esquisita aqui e nem tudo faz sentido. Eu acho que tem um lado legal disso tudo porque o filme original, principalmente, acaba sendo um terror de impotência. A partir do momento que entra na casa, já era, irmão. Tá marcado, vai morrer. Não tem o que fazer, elas te seguem fora de casa, elas te pegam na tua cama, levam sei lá pra onde. Isso é uma parada medonha, isso é legal. Não adianta gravar a fita e mostrar pros outros não, amor. Tu vai morrer, não tem o que fazer, teu destino está fadado. Mas eu acho que aí tem um problema de roteiro porque os personagens ficam meio sem objetivo. A Kayako é invencível, né? Então vai fazer o quê? Tem uma cena nos filmes que um dos policiais surta, invade a casa e decide tacar fogo no lugar pra destruir tudo e acabar com a maldição. Isso é uma trama, é um objetivo, alguma coisa que o personagem tem pra fazer ali. Mas isso é completamente abandonado na versão japonesa, ninguém termina o que ele estava fazendo ali. O filme americano tenta fazer um final menos pessimista e dá uma conclusão com essa história, que a Buffy consegue tacar fogo na casa do final. O que não adianta muito, mas pelo menos ela teve algo pra fazer ali. A única coisa que mais ou menos ajuda a protagonista no final é aquele lance dela colocar a mão na frente do rosto. Porque a Rika tem uma epifania que o filme coloca como uma grande revelação no final, que ela lembra de várias pessoas com esse movimento das mãos no rosto, e ela faz isso. E quando ela faz, ao invés de enxergar a Kayako, ela enxerga ela mesma no lugar da Kayako, no lugar das assombrações. Então ela percebe que o destino dela é virar a própria Kayako. Ou seja, ela descobre que não tem o que ela fazer, que ela tá na merda mesmo, e é isso, tá fadada ao fracasso. Quando eu vi a cena a primeira vez, eu nem tinha entendido o que isso devia significar. Eu achei que era uma daquelas revelações do tipo, a Kayako era do bem o tempo todo, o vilão de verdade é o Takeo, o marido que aparece pra matar a protagonista. Mas também não faz muito sentido, né? Porque a Kayako não pode ser do bem porque ela literalmente é a maldição do João, ela que tá matando geral. Ela morreu pistola, tem que descontar em alguém. Outra diferença grande entre o filme japonês e o remake é a fotografia. O filme original eu acho um pouco mais perturbador, porque ele tem um visual mais natural, as cenas são bem claras, bem chapadas, normais assim. Eu gosto disso porque mostra que a assombração não vai atrás dos personagens só quando eles estão num lugar escuro, ou só de noite, eles estão lá o tempo todo. O filme americano já faz uma fotografia sombria mais típica de filme de assombração americano dos 2000, apesar de que essa do grito não é tão caricata quanto algumas chegam a ser que você não consegue enxergar nada. Eu achei que foi um visual ok pro filme. E eu gosto bastante da arte do filme japonês também, né, de todo o cenário que eles construíram. A casa tem um visual icônico e eles mostram o estado mental dos personagens também, né, que tipo, toda vez que alguém entra no ambiente desses personagens tem alguma coisa esquisita. Eles colocaram um monte de jornal tampando a janela ou fecharam as portas do armário com fita isolante. Então sempre tem alguma coisa ali esquisita nos cenários. Outra coisa bem diferente de Ju-On The Grudge é o roteiro. Porque a gente já falou que a trama é meio zoneada, mas a real é que o roteiro tem uma estrutura bem peculiar. A história é dividida por capítulos e cada capítulo segue uma pessoa que encontrou com a maldição e se passa em tempos diferentes. O que acaba com umas escolhas criativas. A Rika, por exemplo, no começo do filme, recebe uma ligação e a gente não vê quem é o personagem que tá ligando. Mas mais pra frente, num capítulo diferente, a gente vê essa personagem sendo assombrada e fazendo a ligação. O mais bizarro pra mim é que o filme apresenta esse personagem do detetive que investigou o caso original da Kayako e ele tem uma filha pequena. E aí, nos 2 últimos capítulos, o filme pula anos pra frente sem nem colocar uma cartelinha e a filha dele já é adolescente e vira protagonista da própria história. E sofre com a maldição do mesmo jeito que o pai dela morreu. E a morte do pai é uma parada que a gente nem vê acontecer. A gente acompanha o personagem no começo, ele tenta pôr fogo na casa, não consegue, encontra a assombração e a próxima vez que a gente vê ele é só uma foto lá na casa da filha dele, indicando que ele já morreu faz tempo. O legal do filme japonês é que ele não subestima a inteligência do telespectador. Ele explica só o que é necessário quando os policiais chegam para falar sobre o caso da Kayako e as últimas ocasiões da maldição atacando, mas na maior parte do filme ele é bem visual. Ele só deixa a gente entender ali o que tá rolando. O roteiro é todo fora de ordem e você que se vire para colocar na ordem certa e descobrir o que está acontecendo ali. E isso é legal porque é quase uma antologia. Cada capítulo é como se fosse um curta, mas que tem pequenas conexões entre eles.
Então, se a gente parar para analisar cronologicamente, a história da Rica não é a última a acontecer, e sim a da filha do detetive. E nessa história, tem um noticiário passando ao fundo que fala que o corpo da Rica foi encontrado no sótão da casa. Então, ali, muito sutilmente, é o filme dando um spoiler dele mesmo. O remake americano tenta seguir essa coisa das histórias diferentes, mais ou menos, mas sem esse aspecto da antologia. Ele tenta dar uma reordenada nas histórias para elas ficarem mais conectadas, e eles cortam várias subtramas também. Os trechos mais antológicos são bem inseridos na trama como flashbacks, quando os personagens têm um destaque ali, e a trama toda parece um pouco mais mastigada. O filme tem uns professor enredo que aparece para explicar o que é a maldição. E tem até uma cena que a Sarah Michelle Gellar tá procurando a casa no Google, né? Porque tem que ter a cena de pesquisando coisa no Google. Anos 2000, né, Oswaldo? Google era novidade. E esse é o objetivo do remake, né? Pegar essa história e tentar americanizar ela de alguma maneira. Deixar ela mais nos padrões e clichês de filme de assombração de Hollywood. E acho que pelo menos eles foram respeitosos o suficiente para fazer essa produção no Japão mesmo. Ainda fazer dessa história uma história japonesa. Porque eu acho que transferir essa história para os Estados Unidos, igual o Chamado fez, ia perder um pouco do sentido, já que toda essa questão da maldição, né, do Ju-on e o visual da Kayako são coisas bem japonesas ali. Uma outra coisa que eu gosto do filme japonês é que, além dele não subestimar a nossa inteligência, os próprios personagens não são burros. Tem a personagem que vê a assombração no banheiro e faz o que qualquer pessoa faria. Ela mete o pé e sai correndo. E aí, depois que o guarda vai verificar, ela também não espera não, meu amor. Ela só mete o pé e continua correndo. E outra cena muito boa dela também, que por acaso é minha personagem favorita, é quando ela recebe uma ligação da assombração e ela tá no corredor do prédio e aí ela simplesmente deixa o telefone cair no chão e volta pra casa, tranca a porta e deixa o telefone lá, meu irmão. Foda-se, vai embora e é isso. No caso, não adianta que ela morre de qualquer forma, mas pelo menos ela não se entrega completamente ali de graça. A gente falou, né, que o remake corta algumas tramas. Para compensar, eles acrescentam a subtrama da Yoko, a assistente social que vai lá no começo verificar a casa da velha. E ela tá no filme para ter uma cena inicial impactante e para ter uma cena dela olhando com a lanterninha no sótão para tomar um susto. E depois ela aparece com a mandíbula arrancada. E tem também a história do Bill Pullman, que tá lá para explicar a história da Kayako. O Bill Pullman era um professor de universidade pelo qual a Kayako era apaixonada, e o marido descobre isso e fica com um ciúme tão grande dele que ele mata a Kayako e o filho. E é aí que começa a maldição toda. Essas duas tramas, na real, eu acho que foram tiradas do primeiro Ju-on, que é o Ju-on a Maldição, e eu acho que o roteiro do filme americano conseguiu fazer uma adaptação boa dessas histórias, se não um pouco desnecessária, né, como geralmente é o caso com remakes americanos. O que é mais curioso desse filme é que ele segue toda a trama do Ju-on japonês na moral, com a única diferença é que os protagonistas, ao invés de serem japoneses, são americanos. O que é curioso, porque é uma maldição que está acontecendo em Tóquio, mas ela só pega americano. É impressionante. Eu pesquisei a porcentagem de estrangeiros, nem só americanos, mas estrangeiros morando em Tóquio nos anos 2000. E é tipo 2,4%. Muitos deles estavam nessa casa, aparentemente. E aí o filme acaba sendo um pouco sobre choque cultural dos americanos em um país diferente. Seja a protagonista parando para assistir um ritual budista ou o Ted Haime assustado porque ele tem que tirar o sapato para entrar na casa. Mas o auge é uma personagem americana entrando no supermercado e ficando completamente confusa porque ela não consegue ler nada e ela não sabe o que comprar. E é literalmente só isso a cena, não tem assombração, não tem nada, é só isso aí mesmo. Mas o filme americano tem um elenco reconhecível e isso é legal de ver. A protagonista é a Sarah Michelle Gellar, interpretando a personagem que ela sempre faz, e o chefe dela é interpretado pelo Ted Haime, que é irmão do Sam Haime, que produziu o remake. E ele é uma figurinha bem carimbada em filmes de terror. Tem também a Grace Zabriskie de Twin Peaks, que sempre aparece nesse tipo de filme, e o Ethan do Lost, quem lembra dele? O único personagem principal do remake que não tem o equivalente com o personagem original é o namorado da Sarah Michelle Gellar, que a gente batizou de Sam Winchester. No filme original, quando tá na trama que se passa mais no futuro, a Rica tem que voltar pra casa porque uma amiga dela, que é a professora, foi na casa pra verificar por que a criança que estava matriculada na aula dela nunca tinha aparecido, que era o Toshio, a assombração. Como a assombração se matriculou na aula dela, maldição. João danadinho, né? Ah, ele que é o João. Joãozinho. Joãozinho. Joãozinho matando aula, que absurdo. Matando aula e matando gente.
O remake americano corta esse personagem e coloca o namorado no lugar. O que é uma motivação legal para a protagonista, né? Ela vai lá salvar esse personagem que a gente já conhece há mais tempo, né? Que já teve uma presença maior na trama. Mas a motivação do namorado dela para ir para casa é tão estúpida que não dá nem pra gostar desse personagem. É uma coisa do tipo, eu não sei onde você tá, você tem falado dessa casa, eu vou lá te procurar. Mas enfim, concluindo aqui, eu gostei de João The Grudge. Acho que foi um bom exemplo de J-horror que é feito de um jeito bem doido, assim, bem único. É um filme criativo e atmosférico. As cenas de tensão e de terror são boas, a estrutura de roteiro é diferente e eu gostei bastante do que eu vi. Eu colocaria ele como um filme muito bom. Já o remake americano é um típico remake americano mesmo. Ele perde a atmosfera do original e foca mais em susto, mas ele não é horrível, ele só é desnecessário. A gente coloca ele como mediano. Tá bom, Você consegue fazer esse barulho? Perdi.